136 bilhões de litros. Essa foi a quantidade de combustível consumida no Brasil em 2017, um aumento de 0,4% em relação ao ano anterior. Não dá para negar, nossa dependência por combustíveis é muito grande. A questão é, porque sempre que vamos abastecer, nós ficamos com a sensação de que estamos pagando mais do que deveríamos, hein? Atomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas granas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Os postos brasileiros oferecem 4 tipos de combustível: a gasolina, o etanol, o diesel e o gás natural veicular. Você conhece cada um deles? A gasolina comum é a mais consumida no país. Ela é produzida a partir da mistura da gasolina pura, que não é comercializada para o consumidor final, com 27% de etanol anidro. O álcool puro produzido a partir da cana-de-açúcar. A gasolina aditivada também contém 27% de etanol anidro, porém há ainda a adição de detergentes e de dispersantes, que promovem a limpeza do motor e dos bicos injetores. O etanol hidratado é o etanol puro com adição de 4% de água. O diesel comum é resultado da mistura do diesel puro, que não é vendido nos postos, com o biodiesel, fabricado a partir de gorduras vegetais ou animais. Já o gás natural é obtido diretamente nas jazidas de petróleo no estado gasoso, sendo composto em sua maior parte por metano. Atualmente são extraídos 2,6 milhões de barris de petróleo por dia no Brasil. Em teoria, somos autossuficientes, mas na prática importamos volumes cada vez maiores de petróleo e de seus derivados. Francisco, por que isso acontece? Há, na verdade, uma controvérsia quanto à autossuficiência brasileira em petróleo e combustíveis fósseis. Uma corrente de pesquisadoras e pesquisadores entende que, por mais que nós tenhamos uma produção muito significativa, o tipo de petróleo gerado em nosso país não é adequado para se transformar rapidamente em produtos como gasolina, como óleo diesel, para chegar, portanto, na bomba para o consumidor. O custo para esse refino, para esse tratamento, seria muito alto. Neste aspecto, seria mais vantajoso do ponto de vista econômico exportar-se esse petróleo e já importar um de maior qualidade. Outra corrente diz que não, que a Petrobras, que o Estado brasileiro tem condições, por exemplo, de investir muito em ciência e tecnologia para tornar o nosso petróleo viável economicamente e, portanto, para não tornar necessária a importação de petróleo do exterior, de modo que nós seríamos, sim, autossuficientes e, portanto, independentes das oscilações do preço no mercado internacional. Por falar em preço, como são definidos os preços, dos combustíveis no nosso país? Porque nós pagamos aí R$ 4,80 na gasolina, enquanto em países vizinhos como a Venezuela, o litro custa apenas 4 centavos. Pois é, tem 3 grandes explicações para isso, mas parece-me que apenas uma faz muito sentido. A primeira seria justamente a de que o nosso petróleo não tem a qualidade necessária para ser fornecido na bomba a um custo baixo e, portanto, ainda estamos dependentes do mercado internacional. A segunda diria que a nossa carga tributária é muito alta no que tange a combustíveis. Mas essa explicação tampouco parece fazer sentido, já que quando nós pensamos em listas de países e sua carga tributária sobre combustíveis, o Brasil sempre está lá no final, não tem uma tributação tão alta comparando-se com outros países sobre os nossos combustíveis. A terceira explicação parece ser a mais precisa. É aquela que dá conta de que o atual governo federal modificou a política de precificação dos combustíveis e passou, então, a priorizar um alinhamento entre o que se cobra aqui e o que ocorre no mercado internacional. O problema é que, nesse mercado internacional, um grupo de poucas companhias e muitas vezes de estados nacionais autoritários decide esse preço arbitrariamente. Como o Brasil fica refém desse mercado, o nosso preço sobe artificialmente. Os postos adquirem os combustíveis nas distribuidoras por um determinado valor e os revendem para nós consumidores finais, aplicando uma margem de lucro.
Acontece que muitos estabelecimentos acabam extrapolando os limites do bom senso na hora de precificar os produtos. Alguns órgãos tentam resguardar o consumidor de abusos nos preços dos combustíveis. É o caso da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor, o popular PROCON. Gleidson, explica pra gente de que forma isso é feito. Bom, na realidade, nesse segmento de combustível existe a liberdade de preços, ou seja, a livre iniciativa. Então, cada agente econômico, cada posto de combustível, ele tem o direito de determinar seus preços e também a sua margem de lucro. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor ele é perfeitamente aplicável, ou seja, elevar preço de produtos sem nenhuma justificativa configura prática abusiva. E é esse tipo de atuação que os órgãos de defesa do consumidor, como no caso do PROCON Goiás, age. Então, a gente monitora diariamente esses preços dos combustíveis, tanto com base nos preços divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, as secretarias de Fazenda dos estados. Então a gente faz esse trabalho de monitoramento e a partir do momento que nós encontramos algum indício de irregularidade, ou seja, elevação de preços ou de margem de lucro sem justificativa, a gente toma as medidas. Recentemente nós encontramos esses indícios e comprovamos junto ao judiciário e conseguimos uma liminar que determinou a redução dos preços do etanol hidratado, que nós comprovamos por meio de análises técnicas que realmente estava tendo essa prática abusiva. Então nós sempre fazemos essa fiscalização diariamente, é uma fiscalização de rotina e sempre recebemos também as denúncias dos consumidores através do telefone 151 ou mesmo pelo PROCON Web, que é um canal que o PROCON tem de acesso ao consumidor que ele pode também fazer essas denúncias. Olá, meu nome é Maria Letícia, sou bibliotecária, residente em Goiânia, Goiás, e essa aqui atrás é meu principal meio de locomoção. A bicicleta foi minha escolha porque evita de eu trafegar em trânsitos muito pesados, me dá muita liberdade e também foi uma opção minha pelos preços altos dos combustíveis na cidade de Goiânia. Então, mobilidade urbana sustentável. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Pesquisadores desenvolvem aplicativo de celular que monitora em tempo real os preços dos combustíveis nos postos. E no quadro Casulo de Ideias, Lucas e Rebeca falam sobre o peso no bolso dos motoristas na hora de abastecer. Quanto você acha que custa um litro de gasolina? Eu acho que é R$20. R$20? Meu Deus! Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre os preços dos combustíveis. Aqui no estúdio comigo estão o Rômulo Correia de Paula e o Marcelo Ricardo Quinta. O Rômulo é coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Goiás e o Marcelo é mestre em Ciência da Computação e professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. MP e UFG desenvolveram um aplicativo de celular que vai permitir aos motoristas acompanhar em tempo real as variações nos preços dos combustíveis em postos de todo o estado de Goiás. É o aplicativo Olho na Bomba. O Ministério Público chegou na Universidade Federal de Goiás, na verdade no contato diretamente comigo, eu fui em reuniões lá, eles tinham ideia de uma aplicação para poder fazer esse controle de postos em si, o entendimento da informação, porém a necessidade era de materializar, tornar isso possível e ter pessoas com a experiência no desenvolvimento de aplicações para poder tornar ou disponibilizar essa aplicação para toda a sociedade. Os postos de combustíveis do estado de Goiás, eles estão desde junho se cadastrando dentro do Olho na Bomba e agora, do dia 9 de julho até o dia 8 de agosto, eles têm esse prazo para poder fazer o cadastro do posto e daí em diante eles têm a obrigação de atualizar de acordo com que eles mudam os valores e do momento que eles atualizam, as pessoas vão poder olhar o preço e poder se planejar e além dos órgãos vão poder ter uma capacidade maior de fiscalização em cima disso. O aplicativo Olho na Bomba, ele estará disponível para as plataformas iOS, ou seja, um iPhone, ou Android, que tem a maioria dos dispositivos aí do mercado, gratuitamente para toda a população. Você basicamente entrar na loja e baixar a aplicação e uma vez baixada, ele vai usar a tecnologia GPS para poder dizer o quê?
quais são os postos que estão em volta da pessoa, quais são os mais próximos e qual está sendo o preço praticado, quais são os postos das cidades, inclusive não só as grandes cidades, as pequenas cidades também, que é uma grande dificuldade, por exemplo, de aplicações onde as pessoas que alimentam, né, essa informação em si. Então, de todo o estado, absolutamente todos os postos, são mais de 1.700 postos que existem ativos hoje no estado de Goiás, estarão disponíveis para fazer pesquisa e até algumas funcionalidades a mais, por exemplo, postos favoritos. Eu mesmo, tenho o costume de abastecer em certos postos porque eu estou acostumado e confio no combustível deles. Então eu vou poder, antes de sair de casa, saber quanto que está o preço de todos os postos que eu gosto bastante para poder escolher melhor. Ou em outro caso, por exemplo, uma pessoa que vai viajar para Aruanã em julho, ela vai poder pensar em quê? Olha, em qual posto do caminho eu vou abastecer? Vou abastecer em Itaberaí, vou abastecer em Fanha, vou deixar para abastecer em Aruanã? Quanto que está o preço no caminho? Então a pessoa vai poder planejar a sua viagem em si, até com ganhos financeiros aí também, né? E ganha a sociedade toda e até estimula também essa parte da concorrência, né? O projeto Olho na Bomba, ele tem várias perspectivas diferentes, onde todo mundo sai ganhando nessa história. Da parte do Ministério Público, eles podem conseguir acompanhar daqui para frente o preço que está sendo praticado, assim como quase que as margens também em relação com outros dados que eles têm, assim como o PROCON, que é um outro órgão basicamente de fiscalização também. Então eles podem ter essa informação que eles não tinham antes, a informação que tinha com a Cefaz, ela não é exatamente em tempo real e tem uma dificuldade maior de a gente conseguir pegar essa informação e conseguir trabalhar em cima dela. Da parte da sociedade, a gente não tem realmente uma aplicação que seja totalmente confiável em relação à atualização desses preços, ela tem que confiar, por exemplo, no Waze, no Gasbuster, que são aplicativos muito bons, porém que alimentam a população. Não que a gente não confie na população, mas as pessoas podem simplesmente esquecer de atualizar, então fica às vezes difícil você poder planejar os seus gastos com combustível. Como o Olho na Bomba, ele é baseado em uma lei onde os postos de combustíveis eles vão atualizar, eles devem atualizar em tempo real. Mudou o preço na bomba, mudou na aplicação. A gente tem essa confiança de realmente ver uma informação que é real, que está sendo praticada naquele momento. E aliás, se não for, o aplicativo também vai permitir para as pessoas fazer denúncia de um posto que está informando um preço, porém praticando outro. Então ela pode fazer essa denúncia que vai ser então investigada pelos órgãos competentes. Rômulo, essa iniciativa ela é amparada por uma lei estadual, não é isso? E essa obrigatoriedade dos postos, né, informarem e se cadastrarem nesse site, isso é uma obrigação, é um dever. Todos os postos, eles cumpriram com essa determinação? Bom, perfeitamente. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Exatamente. Nós temos em Goiás a Lei 19.888 de 2017, que cria essa obrigação para que todos os postos e vendedores de combustíveis comuniquem ao Ministério Público imediatamente as alterações no preço da gasolina, do etanol e do diesel. Em decorrência dessa lei, foi aberto um prazo para cadastro dos postos no Ministério Público. Esse período foi até o dia 8 de agosto de 2018, ele já se encerrou. Nós temos 87,9% dos postos já cadastrados, de um universo de 1.793 postos. O que vai acontecer com esses postos que ainda não se cadastraram? O posto que não se cadastrou, ele automaticamente fica impedido de comunicar suas alterações de preço e fica, portanto, sujeito à pena de multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, que é alta, vai de R$ 600 até R$ 9 milhões. Marcelo, a previsão de disponibilidade desse aplicativo para o usuário é agora, setembro de 2018. Exatamente. Ele deve estar disponível aí nesse segundo semestre de 2018 para a população poder acessar, fazer todas as pesquisas que a gente mostrou aí no vídeo, foi explicado, e está tanto para o Android quanto para o iOS. Então a gente está cobrindo aí basicamente 99% dos celulares que as pessoas têm. Um aplicativo gratuito, né, que vai estar aí nas fases de teste e vão ser feitos aí os aprimoramentos como todo aplicativo demanda, né? Exatamente. Nós que estamos na área desenvolvendo há muito tempo, a gente sabe que um aplicativo, assim como você vê o Facebook há um tempo atrás, o WhatsApp, ele vai melhorando e o nosso objetivo é melhorar também, até porque ele é um objeto de pesquisa nosso, né? Como é que a gente pode fazer para entregar um aplicativo melhor e mais fácil de todo mundo poder utilizar.
Como a gente disse na gravação, Rômulo, o aplicativo vai ser muito útil para o consumidor, né? E para o Ministério Público, né? De que forma que o Ministério Público vai utilizar esse aplicativo? O Ministério Público vai passar a ter um banco de dados com os preços e horários de alterações desses preços de todos os postos do Estado de Goiás. Esses dados, agregados a uma ferramenta de inteligência artificial, que foi, inclusive, objeto do convênio firmado entre o Ministério Público e a Federal, permitirá que o Ministério Público tenha uma melhor eficiência no combate ao cartel e a reajustes abusivos. Em caso de reajustes abusivos, como nós vivenciamos em 2017 aqui na capital do Estado de Goiás, será muito mais fácil a gente pegar o preço de antes do reajuste, o preço depois e comprovar então, após o devido processo administrativo ou legal, que houve ali uma exasperação de preço indevida. Ok, a gente continua esse bate-papo logo depois do intervalo. Até já! Será que as crianças têm noção da novela dos preços dos combustíveis no Brasil? Será que elas estão atentas a tudo isso? Afinal de contas, bicicleta, patins e skate não gastam gasolina ou álcool, né? Nós conversamos com os irmãos Lucas e Rebeca sobre esse assunto. Olha só. Meu nome é Lucas, tenho 10 anos. Meu nome é Rebeca Maria, eu tenho 6 anos. Lucas, para que serve o combustível? Para fazer os nossos veículos andarem. Que aí coloca gasolina no carro, o que acontece? Fica com gasolina. E aí o carro tendo gasolina, o que acontece? Acaba. Morri! Acaba? O carro só funciona com gasolina? Não. O que mais pode ser colocado como combustível? Etanol. Não é combustível, né? Etanol. Etanol. Será que se colocar outra coisa no tanque de combustível, será que o carro não funciona? Não. Certeza? O que você acha de fazer o teste no carro do papai? Não, né? Não. Pode não, tô brincando, tá? Você sabe me dizer quanto que custa a gasolina? R$ 4,99, R$ 4,40. Quanto que você acha que custa um litro de gasolina? Eu acho que é R$20. R$20? Meu Deus. Quem que coloca preço nos combustíveis? Presidente? O que os motoristas podem fazer quando o preço da gasolina está muito alto? Ele vai em outro posto. Outro posto para tentar achar a gasolina mais barata, né? E se no outro posto estiver mais caro? Vai em outro posto de novo. E se tiver mais caro ainda? E vai no outro posto que vai ser barato. E se tiver 5 vezes mais caro? Vai outro, vai outro, vai outro. E se tiver mais caro, mais caro e mais caro? E vai embora. Vai sem gasolina? Marcelo, com o aplicativo Olho na Bomba, o motorista não vai precisar ficar torrando combustível em busca do posto mais barato, né? Ele vai poder fazer isso pelo aplicativo, vai torrar só a internet. Exatamente, mas torrando muito pouco, viu, Divino? O pessoal vai poder mandar, tanto fazer a busca, tanto até mandar uma denúncia, gastando, às vezes, a mesma quantidade ou talvez até menos do que uma mensagem no WhatsApp, ou uma foto no WhatsApp, por exemplo. Então é muito pequena a quantidade de 3G aí, do plano de dados que a pessoa vai utilizar, a internet do celular dela, para poder acessar. E Rômulo, como que vai ser o encaminhamento, né, das denúncias realizadas pelos consumidores através do aplicativo? O aplicativo terá um campo próprio para recebimento dessas denúncias. Sempre que o consumidor chegar a um posto de combustível e verificar que o preço que consta ali da bomba está divergente do preço que consta do aplicativo, pelo próprio app ele vai ter a opção de oferecer uma denúncia ao Ministério Público, que irá então encaminhar esse documento ao PROCON, que poderá aplicar a punição prevista na legislação a esse posto. Então os postos que forem pegos aí vendendo combustível com valor diferente daquele informado no aplicativo estão sujeitos a multas pesadas, inclusive, né? Exatamente. A multa, como eu já disse, varia de R$ 600 a R$ 9 milhões. E o consumidor vai ter o poder, pelo próprio app, de fazer essa denúncia. O Sindiposto, que é o sindicato que representa, né, os donos de postos,
ele se posicionou contra esse aplicativo e isso não chega a ser uma novidade, né, promotor? Não um aplicativo, mas a obrigação de comunicar as alterações de preço para o Ministério Público é uma obrigação legal. Está prevista em lei e independe, inclusive, do interesse do Ministério Público. Então, como lei, ela deve ser cumprida. Me parece ser uma legislação bastante razoável, pois, embora crie uma obrigação pequena para o dono de posto, que é comunicar por um site muito facilmente, esse preço gera um benefício enorme a todos os consumidores goianos, que vão poder, então, abastecer sempre no posto mais barato, gerando um mercado de combustíveis com preço mais justo para todos nós. Marcelo, a tecnologia é cada vez mais a serviço do poder público e do cidadão. A ideia é essa, né? A gente poder, inclusive dentro da universidade, criar tecnologia que possa ser utilizada aí por toda a população, né? Poder baixar uma aplicação, não só para tirar uma foto e postar em rede social. Às vezes, quando eu vejo alguma coisa, o cidadão poder ter o poder de participar, de sentir que também está fiscalizando e ter, não só ter informação, né? Mas de poder enviar isso para quem tem os órgãos competentes, né, conseguirem melhorar aí cada dia, pelo menos o nosso bolso um pouquinho, né? Concorda, né, Rômulo? Claro, claro. E é o papel do Ministério Público, o papel da universidade, sempre fornecer algo para o consumidor. Esse é o nosso interesse. Ok, gente. Assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Marcelo Quinto, obrigado pela participação no nosso programa. E eu que agradeço a abertura aqui para a gente poder falar desse projeto que a gente falou muito importante para a sociedade e destacar, né? Estar feliz por estar trabalhando junto com o Ministério Público, dois órgãos aí que nós pagamos, né? Eu pago, você paga, todo mundo que está assistindo paga, a gente dá algum resultado bom para a sociedade. Rômulo Correia, obrigado pela presença. Eu que agradeço, o Ministério Público está sempre à disposição da TV UFG e da Universidade Federal. Um grande abraço a todos. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nosso site e nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Você pode deixar seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, que a gente vai responder com o maior carinho, combinado? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!